Perda muscular na velhice. Muitas pessoas têm medo disso, com razão, porque os músculos realmente diminuem. Mas a idade, e isso é o interessante, o envelhecimento já começa aos 30 anos. Ou seja, a partir dos 30 anos, sabe-se que a cada década se perde entre 3 a 5% da massa muscular. Aos 30 anos começa 3 a 5% por década, até os 50. E a partir dos 50 se intensifica. A partir dos 50 anos, a perda muscular é de 1 a 2% ao ano. E a partir dos 60, isso pode até aumentar para 2 a 3%. Então, você percebe que todo ano acontece muita coisa, porque é como um efeito de juros compostos, já que os percentuais vão se acumulando cada vez mais. Mas de onde isso vem? Isso vai tão longe que para pessoas em que isso é muito mais difícil e que estão profundamente nesse processo, chega-se até a falar de uma doença, a sarcopenia. Então, isso pode se tornar um verdadeiro problema. E também é compreensível, fácil de entender. Por quê? Porque a falta de músculos significa falta de força. Isso significa que caminhar pode se tornar difícil. Pernas pesadas, insegurança ao andar, não conseguir mais se levantar se você caiu. Um problema para muitas pessoas idosas é que elas têm muito medo de cair, porque depois não conseguem mais se levantar simplesmente porque falta força. Mas todos os outros movimentos também ficam cada vez mais difíceis sem força, porque você precisa entender que os músculos são os únicos motores do corpo que produzem movimento. Você conhece isso do seu carro. Se o seu carro, em vez de 100 cavalos, só tiver 50 cavalos ou só 30 cavalos, você já não fica mais satisfeito. Você não consegue acelerar, no trânsito fica perigoso, porque simplesmente a segurança do movimento e até mesmo aquilo que você realmente precisa conseguir mover, literalmente, vai ficando cada vez menor. E tudo isso culmina no fato de que as pessoas acabam apenas sentadas. Também por causa das dores, é claro, que surgem, porque a falta de força significa alteração muscular, ou seja, as dores aparecem. Vamos falar disso mais tarde e elas não conseguem mais se levantar. Elas acabam andando com bengala. Para se apoiar, precisam segurar no corrimão ao subir escadas e em algum momento vem o andador. Porque simplesmente não existe mais força nem segurança para se mover normalmente. Talvez você esteja preocupado que aconteça o mesmo com você, porque não é nada agradável, mas a gente tem que lidar com isso. Agora surge a pergunta: como isso realmente acontece? E na minha opinião, isso é totalmente lógico, na verdade é até biológico, porque os músculos podem ser treinados. Você talvez saiba, quando você levanta pesos, os músculos ficam mais fortes, mas também existe o contrário. Se você não desafia mais os músculos, o corpo se adapta. Esse é um princípio biológico básico. Use-o ou perca-o, como diriam os americanos. Use-o ou perca-o. Isso tem a ver com o fato de que nós, seres humanos, somos muito especializados em nos adaptar a ambientes em constante mudança nos quais vivemos. Os habitats mudam. Do chão para a árvore ou o contrário. Imagine qualquer coisa. A gente precisa conseguir se adaptar. Outras exigências precisam fazer com que nosso corpo consiga lidar com esses novos desafios. Esse é o princípio do treinamento. Se você olhar para isso, aos 30 anos de vida, tudo começa. Agora pense bem. As crianças brincam, jogam futebol, praticam esportes, correm por aí, sobem em árvores. Sim, e a educação física na escola já é regular de qualquer forma. Elas se movimentam. Depois, em algum momento, começa a faculdade, o trabalho, todas essas coisas. Você sabe do que falo. Independentemente da sua situação profissional, provavelmente já passou por isso. Então, o tempo para o esporte ela vai ficando cada vez menor. Claro, existem aqueles que praticam esportes específicos a vida toda. E isso é muito bom. E eu tenho certeza de que se alguém investigasse isso, descobriria que essas pessoas perdem muito menos massa muscular. Primeiro, é necessário se afastar totalmente disso. Que você apague completamente da sua mente esses números. 35 por década depois dos 50 anos, 12%, e depois dos 60 anos, 23%. Porque, na minha opinião, isso tem principalmente a ver com o que você faz ou deixa de fazer. O não fazer é bem fácil de explicar.
A gente senta, pega a escada rolante, usa o elevador. Stuhl. A gente não vai andando até a loja da esquina, a gente entra no carro e vai até lá. Não preciso te contar isso. Você sabe disso. Você sabe disso por experiência própria. E para mim é totalmente normal que as pessoas percam massa muscular, porque se nenhum peso é levantado, se nem mesmo o corpo precisa ser movimentado, por que os músculos deveriam continuar ali? Eles recebem um treinamento negativo, ou seja, um treinamento de não fazer nada, e o corpo vai se acostumando cada vez mais a não fazer nada. O problema é que, biologicamente, não fomos programados para isso. E ainda tem mais um fator de influência. Eu gostaria de mostrar isso agora mesmo. Olha, esse aqui somos nós. Mais ou menos, um pouco menor. Mas esse é o nosso esqueleto, nossa estrutura óssea. E essa estrutura óssea é movida pelos músculos. Só pelos músculos, ou pela gravidade, claro. Mas, ativamente, conseguimos mover tudo o que está no corpo apenas pela força muscular. Até a respiração, no final das contas, é ação muscular. E agora você vê, nós temos as duas articulações do quadril. Temos as articulações dos ombros, toda a coluna vertebral que se move em todas as direções, além da cabeça, que pode se mover, dos joelhos e dos tornozelos. Assim. E agora eu afirmo que essas articulações que estão ali presentes não estão ali por acaso. Há dois possíveis motivos para elas serem exatamente como são. O primeiro é evolutivo biológico. Milhões de anos atrás, nós nos adaptamos ao movimento e, a partir disso, as articulações se formaram. Possibilidade número 2. Um ser divino nos construiu e construiu perfeitamente. Para nós não importa se a biologia evolutiva está certa ou se os crentes estão certos. Não faz diferença nenhuma. Em ambos os casos, o sistema humano funciona 100%. Essa é minha hipótese de trabalho e venho constatando isso repetidamente nos últimos 40 anos, desde que trabalho com terapia da dor. Esse sistema funciona perfeitamente. Isso vale, por exemplo, para a articulação do ombro. É uma articulação, pequena cavidade, cabeça grande, móvel em todas as direções, para cima, para baixo, para frente, para trás, rotação interna, rotação externa, depois junto com a articulação do cotovelo. Isso significa que essas articulações são projetadas para reproduzir os movimentos que foram programados nelas, pela evolução ou por algo divino. Se agora não usarmos esses movimentos para os quais elas foram feitas, isso terá consequências por um motivo muito simples. Vou dar um exemplo com o braço esticado e o braço dobrado. Veja, essa articulação do cotovelo dobra e estica. E também dá para girar, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Vamos focar só no movimento de flexão e extensão. Aqui temos músculos flexores que puxam. Aí o antebraço se levanta. E enquanto esses músculos flexores puxam, os músculos do lado oposto precisam ceder. E todos os músculos são envoltos e atravessados pelas fáscias, por esses fios, essas pequenas redes de teia de aranha, que chegam até uma grande camada ao redor do músculo. E essas são as unidades estruturais que agora ficam mais curtas. De um lado, elas ficam mais longas, e ao esticar, essas aqui ficam mais curtas e aquelas ficam mais longas. E se a gente movimentar o braço assim e assim, então o braço não vai ter problemas em relação à mobilidade. Mas se a gente não mover o braço repetidamente daqui para cá, então algo vai acontecer. Suponha que a gente só mova o braço aqui, nessa área, por algum motivo. Porque seu dia a dia é assim. Não precisa mais estender o braço nem fazer flexão completa, só movimenta aqui. O que vai acontecer? Os músculos que puxam o braço vão se acostumar. Eu só puxo até aqui, porque não será necessário. Essa força vai ser reduzida. E por outro lado, a flexibilidade só vai chegar até aqui. Porque se não houver mais flexão, o comprimento total nem vai ser alcançado aqui, e o mesmo acontece ao contrário. Se eu sempre ficar assim e não estender completamente, os músculos que estão aqui perdem a capacidade de ceder facilmente até a extensão total. Porque eles desaprendem isso já que o ângulo não é utilizado.
E você pode aplicar isso para todas as mais de 100 articulações do corpo, exatamente da mesma forma. E não importa se são articulações esféricas, em sela ou dobradiças. Sempre existe um eixo de movimento e um eixo de contramovimento. É assim que surgem o movimento e a mobilidade, utilizando todos os ângulos. Como não fazemos isso, não acontecem esses processos que acabei de explicar. Os músculos não cedem mais totalmente. As fáscias não cedem mais totalmente. Nós dizemos de forma resumida, estão encurtados. Um bom exemplo: deite-se de bruços e peça para um parceiro ou parceira tentar levar seu pé até os glúteos. Ou seja, o joelho deve dobrar até o calcanhar tocar os glúteos. E aí você vai perceber que, na maioria dos casos, começa mais ou menos quando a perna está na posição vertical. Essa seria mais ou menos a posição. Quando o joelho está na vertical, ou seja, a 90 graus, fica difícil avançar mais. Isso aqui no esqueleto não é possível, mas encostar o calcanhar no glúteo é algo totalmente normal. E, na verdade, não é nenhum problema. As pessoas fazem isso sentadas sobre os calcanhares, encostando o glúteo neles ao se sentar no chão. Então, no momento em que os músculos não querem mais assumir um determinado comprimento, eles começam a resistir. Então, se eu estou acostumado a não estender mais do que até aqui, e mesmo assim quero fazer, os músculos dizem, eu não quero, eu desaprendi isso, eu não quero, e resistem a isso. E aí existe uma certa força que atua em sentido contrário aqui, enquanto os músculos extensores querem estender o braço, porque, por exemplo, você quer pegar o seu copo. E aí surgem forças. E essas forças pressionam a articulação, a cabeça na cavidade, se for esse tipo de articulação, mais do que o que normalmente é previsto. E sempre há cartilagem ali. Sim, na estrutura da articulação, você sempre tem a situação de que você tem uma cavidade, suponha que isso aqui seja a cavidade, e você tem a outra parte, né, a cabeça, né, ali dentro, e ao redor tem a cápsula que mantém tudo junto, e aí você sempre tem uma cartilagem. Talvez também meniscos no joelho, por exemplo, sim. Sempre tem alguma coisa entre eles para amortecer o osso em relação ao outro, para que fique bem macio e consiga se mover de forma macia e amortecida. E aqui dentro tem o líquido sinovial. A cartilagem se alimenta disso. E quando você movimenta para lá e para cá repetidamente através dos músculos, tudo isso pode acontecer. Quando esse ponto é movido para cá, eu preciso ceder aqui do outro lado, fica mais curto, como acabei de explicar. Quando nos movemos cada vez menos e cada vez menos atingimos esses ângulos, as forças ficam cada vez maiores e aquilo que é comprimido aqui durante o movimento, a pressão vai ficando cada vez maior. Você pode imaginar facilmente se houver uma força contrária aqui, porque o músculo do outro lado não quer mais ceder. Para quem tem experiência em física ou matemática, é possível construir um paralelogramo de forças e então você percebe, a força é desviada, há ainda mais força contrária, em algum momento a força vai para a articulação, ou seja, todo o sistema colapsa. Aliás, isso não é o tema de hoje, mas só para você já ir entendendo, é assim que a artrose se desenvolve. Esse é o principal motivo mecânico para a artrose. O que isso significa? O corpo não quer desenvolver artrose e como as forças vão aumentando cada vez mais, em algum momento uma dor de alerta é acionado. E talvez seja interessante para você agora, se ainda não conhece nossa teoria da dor, essa dor de alerta, na minha avaliação, representa de 95 a 97% dos casos, de acordo com tudo. As dores são essas dores de alerta que surgem porque os músculos estão encurtados, os músculos estão fracos, os músculos não acompanham mais corretamente o movimento. E isso causa os problemas, causa dores, causa artrose, e todo o ciclo negativo começa. Então, e se agora ainda surgirem as dores e a gente já se movimenta pouco, e aí a gente se movimenta ainda menos, até chegar nesse ponto. Com certeza, você conhece pessoas mais velhas que há 10, 15 anos não conseguem mais levantar o braço além disso para o lado, pois o sistema não permite mais isso.
Ou seja, já nos movimentamos pouco no dia a dia, sentamos demais, nos mexemos pouco, aí vem as dores e nos movimentamos ainda menos. E por isso, aqueles números que anotei antes não são nada surpreendentes. Então, um erro que eu realmente considero um erro é achar que esses números que anotei antes são normais. Para mim, isso não é nada além de um reflexo de uma população que, em média, se movimenta cada vez menos. E você mesmo sabe disso. Olhe para seus pais ou seus avós. Dependendo da sua idade, as pessoas estão se movimentando cada vez menos. É lógico que há cada vez menos músculos, porque o corpo já nem precisa mais deles. E agora vem o erro que é pelo menos tão grave, na verdade até pior. Aí dizem, quando alguém tem 60 ou 70 anos, eu tenho poucos músculos, tudo bem, mas isso é normal nessa idade, e eu também não posso fazer mais nada agora. E isso é um grande, grande engano, porque se sabe por muitos estudos que é possível treinar até o fim da vida. Claro que, quando você é jovem, quando tem 18, 20 anos, isso acontece mais rápido, você consegue ganhar músculos mais rápido do que quando tem 60 ou 70 anos. Por quê? Porque o metabolismo funciona mais devagar. Porque, naturalmente, você está mais velho e tudo no corpo ficou um pouco mais lento, dependendo de como foi o seu estilo de vida. Mas sempre é possível e vai funcionar para você também. Você só precisa tentar. E claro, agora você pode dizer sim, são os genes. Meu pai também teve isso. Ele também teve perda muscular. Eu ainda me lembro, ele teve esse problema e agora eu também tenho. É claro, eu herdei isso dele, não. Ele também se movimentava cada vez menos à medida que envelhecia, assim como você faz. E é assim que se chega ao mesmo resultado. Esqueça os genes. Então você percebe, eu não vou te deixar dar desculpas, porque eu quero realmente que você entenda que depende de você. A sarcopenia, como mencionamos, agora é considerada doença. Eu não acredito que seja uma doença. É a adaptação do corpo a cada vez menos movimento, a cada vez menos esforço físico. Agora vem a grande pergunta. Como resolvemos esse problema? Mas você já sabe onde quero chegar. Você precisa se mexer. Você simplesmente precisa se mexer. E quanto mais você fica sentado, quanto mais atividades você tem, se você ainda trabalha na escrivaninha, ou seja lá o que for, você precisa se mexer. E o importante é que você precisa se mexer de forma que, por exemplo, as dores diminuam, porque talvez você já tenha algumas, justamente por não ter se mexido. E isso também é outra armadilha da qual muitas pessoas que ainda não conhecem nosso método têm dificuldade de sair. Porque elas sabem, eu preciso e quero me mexer, mas não consigo, pois dói. E então elas se mexem e dói ainda mais, porque não sabem que existem movimentos que fizeram com que a dor aumentasse. E existem outros movimentos que fazem com que a dor vá embora e que você possa se mexer mais de novo. E é nisso que somos especializados há quase 40 anos. Exatamente nesses movimentos que fazem com que você se livre da sua dor. E agora eu vou falar porque poder caminhar, poder correr, poder fazer algumas flexões, poder sim praticar todos os tipos de esportes. Isso eu não preciso te explicar, você já sabe disso. E você também sabe como conseguir informações. Aqui, o objetivo agora é te mostrar um método específico com o qual você pode evitar rigorosamente a perda muscular e, ao mesmo tempo, fazer com que as dores existentes diminuam, desapareçam completamente e sua mobilidade aumente cada vez mais. E este é nosso Liebscher-Prachtübung. Já dissemos que, se não executarmos completamente os movimentos que raramente fazemos, em algum momento deixaremos de consegui-los, limitando assim a mobilidade. Ou seja, não se movimentar sempre tem a ver com a diminuição da mobilidade. E isso está relacionado à diminuição da força. Então vamos fazer tudo isso ao contrário. Se você está nessa situação ou quer evitar cair ainda mais fundo nessa situação negativa, então você deve aumentar a sua mobilidade. E se algo não cede, como as fáscias musculares que não cedem mais, como dissemos antes, então você precisa alongá-las. Essa é a melhor ideia que você pode ter. Aquilo que não cede mais, aquilo que está encurtado, aquilo que resiste ao alongamento,
você precisa alongar para garantir que volte a ficar mais comprido. É basicamente tão simples assim, mas eu sei que para alguém que nunca lidou com isso, que não aprendeu isso na escola nem na faculdade, é difícil de entender no começo. Vou te explicar rapidamente o contexto do nosso desenvolvimento. Eu percebi em algum momento que o corpo, no final das contas, só precisa de 27 mobilidades que fazem com que todas as dores causadas por esse encurtamento diminuam cada vez mais e, em algum momento, desapareçam. Se fizer esses movimentos sempre, elas não retornam. E isso nos levou a dividir o corpo em 12 áreas que podem causar dor, em 12 áreas que precisam ter certas mobilidades, em 12 áreas onde ocorrem danos estruturais quando as forças se tornam muito grandes, como artrose, rupturas de menisco, lesões de disco intervertebral e assim por diante. E tudo isso pode ser alongado com um princípio bem simples. Dependendo de onde você tem seus problemas no corpo, existem alongamentos e exercícios específicos que fazem com que aquilo que está encurtado volte a ficar mais longo. Quando isso aumentar, você será mais flexível novamente. E quando você alonga e usa ativamente, a força muscular e também o volume muscular aumentam novamente, porque tudo isso volta a ser ativado. Quero te explicar para que você entenda como isso funciona. Nós temos... Quero fazer isso de forma um pouco esquemática. Nós temos 12 áreas diferentes. Não vou enumerá-las agora, vou apenas dar um exemplo. Aqui, por exemplo, cabeça, pescoço. Aqui está a mandíbula. Até os olhos nós temos como uma área. O diafragma, a articulação do quadril, as costas, o corpo inteiro está incluído nessas 12 áreas. E no momento em que você alonga uma dessas áreas, começa. Nível número 1. Isso é um alongamento passivo. O que é um alongamento passivo? Um alongamento passivo ocorre quando você não consegue estender totalmente o braço. E agora você o posiciona assim e o empurra ainda mais para a extensão. Isso é um alongamento passivo, porque o braço em si está passivo, mas a outra mão, ou um parceiro, uma parceira, empurra ele para o alongamento. E só o alongamento passivo de um músculo já é um treino muscular. No começo nem acreditamos nisso. Achamos que só funciona com peso, mas também dá para fazer assim. Mas até mesmo o alongamento é um treino muscular, e o músculo lembra que está trabalhando. E esse trabalho faz com que entrem nutrientes, que haja crescimento, que se desenvolva força e assim por diante. Esse é o primeiro e mais importante passo para recuperar a mobilidade. Mas os exercícios têm uma segunda parte. E a segunda parte é que agora vamos fortalecer aquilo que foi alongado. Você ouviu direito. Muitos acham que os exercícios de Lipshamprast são só alongamentos, mas vão muito além. Eu explico como. Então, se estamos aqui agora e a resistência vai aumentando, a tarefa é tentar dobrar o braço contra a resistência. Então, supondo que você só consiga estender até aqui, isso é chamado de final de amplitude para esse momento, aí você precisa tentar dobrar o braço contra a força que está segurando. Mas a força que está segurando é forte o suficiente para que você não consiga se mover. Isso é chamado de treino isométrico. É um treino de força para a musculatura flexora sem movimento. E isso é super valioso. Eu diria treino isométrico. Isso é super valioso. Por quê? Porque nessas áreas, nesses ângulos onde normalmente nem nos movemos mais, logo antes disso, quase não há mais força no músculo. Você notará isso ao treinar corretamente. Lá onde o braço é sempre movimentado, ainda há muita força. Mas quando ele chega nas áreas onde quase não fica, a força vai diminuindo cada vez mais. E quando você treina força nessas áreas, para o músculo é uma experiência positiva especial. Porque nesses ângulos o corpo sabe, o músculo sabe, ali tem força de menos, ali eu preciso de muito mais força. Aí eu ganho segurança, aí eu ganho estabilidade,
Aí eu ganho capacidade de controle ao correr, por exemplo. Aí eu ganho força nas pernas. E assim por diante. Ao fazermos essa contração depois do alongamento, colocamos a força exatamente onde ela não existe ou quase não existe mais. Ou seja, é difícil ter um treino de força mais específico. Mas aí continua. Na próxima fase, nesta terceira fase, que é quase parte da segunda, repetimos o processo, porém mais rápido. Contraímos, relaxamos, aprofundamos o alongamento, repetimos a contração, relaxamos e vamos além. Ou seja, conseguimos cada vez mais alongamento, ganhamos cada vez mais força em ângulos novos que vão se somando. E isso é o especial dessa fase do treino agora. Nós promovemos o fluxo de líquidos, de sangue, de linfa. Eu parto do princípio de que também na região entre as células, onde os nutrientes precisam ser transportados, que também nessa área ocorre movimento. E por favor, tenha em mente que o metabolismo no nosso corpo depende diretamente de como nos movimentamos. Se você se movimenta repetidamente com o corpo inteiro em todos os ângulos, você tem um metabolismo completamente diferente. Isso significa que os nutrientes chegam às células e os resíduos são eliminados do corpo, diferente de quando você se movimenta menos. Quanto menos você se movimenta, mais o metabolismo diminui. Pense só nas suas panturrilhas. Quando você contrai os músculos da panturrilha, você tem as válvulas das veias. E essas válvulas garantem que eu posso te explicar rapidamente como isso funciona. Quando você tem um vaso aqui, essas válvulas estão instaladas nele. Por exemplo, você dobra o joelho nessa direção. E quando você se move agora, e você contrai os músculos, então os vasos sanguíneos são comprimidos. Isso significa que aqui aumenta a pressão. E nesse momento, quando a pressão aumenta ali, que aqui está mais alta, então as válvulas se fecham, elas ficam assim. São pressionadas a fechar. Nesse sentido, isso não pode ter efeito, mas a pressão que é exercida aqui, isso abre as válvulas, e assim praticamente surge um auxílio para o retorno do sangue ao coração. Isso acontece nas grandes veias, nas veias médias. Isso vai até os vasos capilares. Isso é aqui no Ocidente, na ciência. Pelo que eu sei, não é muito conhecido na medicina, mas os russos pesquisaram sobre isso e os russos descobriram que no sistema capilar existem pequenas membranas de tecido conjuntivo. E por muito tempo, eles testaram por um tempo, questionando se eram vestígios antigos. O propósito dessas pequenas membranas não era claro. Então, de repente, perceberam que ali também ocorre um efeito de bomba muscular. Quando nos movemos, os músculos fazem com que os vasos sejam comprimidos para praticamente impulsionar o fluxo sanguíneo. Colocar em movimento também, de forma anatômica, ou seja, de forma mecânica. Isso significa, por exemplo, se você sente dores no ombro porque seus músculos aqui nessa região estão totalmente inativos, estão curtos demais, muito tensos, pouco flexíveis, não são mais maleáveis. Seu metabolismo também é afetado. Pense no ombro calcificado. Por que ocorre calcificação ali? Por que o cálcio é depositado ali? Porque o metabolismo não funciona mais. Por isso o cálcio se deposita ali. Explicação simples, mas a imagem ajuda a entender. Isso significa no terceiro passo. O primeiro foi o alongamento passivo. Então o segundo foi a contração em sentido contrário. Bem firme, para muita força. A terceira fase aqui, agora é a contração rápida, repetidamente. Para a força e para o alongamento crescente. Também o fluxo sanguíneo e o fluxo linfático e o fluxo de todos os fluidos, o movimento de todos os fluidos, o fluxo de todos os líquidos para estimular, para que todas as células sejam bem nutridas e os resíduos sejam bem eliminados. Mas mesmo aí, ainda não acabou e que isso aqui tem muito a ver com força, fica claro, porque o treinamento de força leva à força, mas você também percebe que esse é um outro tipo de treinamento de força, diferente de ir para máquinas e levantar pesos, o que você também pode fazer, sem dúvida. Sim, mas isso aqui é
um treinamento de força muito específico. Por que isso? Por articulação, por parte do corpo. Nós falamos de 12 partes, 12 áreas. Você pode garantir especificamente, que é exatamente ali. Alongamento ocorre durante a mobilidade. A força surge por uma contração intensa e máxima. Treinamento de força envolve estado alongado e contração rápida, promovendo fluxo sanguíneo. E agora, número 4. Número 4. A ideia aqui é a seguinte, que você usa sua própria força para se alongar ainda mais. Imagine, você só consegue esticar o braço até aqui. E então, não dá mais. E se você agora se esforçar e tentar esticar o braço assim mesmo, então vai alongar um pouco, muito menos, do que se você, no alongamento passivo, usar a outra mão para ajudar. Sim, mas você quer tentar de qualquer jeito. E aí, existem dois grandes efeitos importantes, que também têm muito a ver com força. E o primeiro efeito é este, que, ó cérebro, com certeza, você talvez saiba que o movimento é representado no cérebro. No final das contas, o movimento sempre existe ou, melhor dizendo, surge no cérebro. O comando passa pelos nervos até os músculos para que trabalhem, pois não funcionam sozinhos. O centro de controle, tudo isso, com o sistema nervoso, isso faz com que você consiga se mover. E no momento em que você agora usa esses músculos para alongar, os outros usa para alongar eles, então você gera uma explosão de novas conexões neurais. Esses exercícios ajudam você a se mover melhor, funcionando como um treinamento cerebral. Treinamento de movimento é sempre um treinamento cerebral. E esse treinamento que nós fazemos, isso é um treinamento cerebral, na minha opinião, nota 10, super valioso. E o que mais acontece? Onde você tem aqui a articulação do cotovelo. E a articulação do cotovelo é uma articulação complicada. É uma articulação que consiste em 3 articulações. Não precisamos agora entrar nos detalhes, certo? Mas é importante que a geometria do movimento articular esteja correta. O joelho, por exemplo, é de rotação. Articulação deslizante parcial, roda. A cabeça desliza parcialmente na cavidade. Tudo está exatamente determinado para funcionar assim. E, quando isso é treinado novamente, pelo fato de que os músculos de um lado da articulação e do outro lado se comunicam bem entre si, e no cérebro acontecem as reprogramações correspondentes, então você vai conseguir controlar cada vez melhor a sua mobilidade. Controlar o comportamento, a precisão do movimento, conseguir passar a linha na agulha, encaixar bem a chave de fenda no parafuso pequeno, e todos esses movimentos delicados, esses controles finos, eles só se tornam possíveis novamente porque você faz esse treinamento. Para resumir, esses 4, as sessões de treino que fazemos estão presentes em cada exercício. E cada exercício dura apenas 2 minutos. Dá para ver o que acontece ali. Mas hoje e aqui o foco é principalmente a força. E a força é um fator fundamental, porque a força é treinada aqui de uma maneira muito específica nessa área. E eu diria, essa é uma avaliação pessoal minha, sim. Se você não pega peso na mão, não faz barra fixa, não faz flexão de braço, então, mesmo assim, você desenvolve uma força funcional básica no corpo todo se você faz o exercício repetidamente, que garante que você consiga andar, que você consiga se mover em todas as direções, que você consiga, na verdade, fazer tudo o que seu corpo quiser fazer. No dia a dia, no seu esporte ou no seu trabalho. Sim, e agora acabou de chegar a Petra, minha esposa. Ela é a médica, caso você ainda não saiba. Ela disse, Roland, estava ouvindo, você esqueceu totalmente das miocinas agora. Sim, é verdade, as miocinas. O que são miocinas? As miocinas só foram descobertas há cerca de 15 a 20 anos, por uma, acho que, médica sueca. Médica. E são hormônios musculares. Nossos músculos são, além disso, fábricas de hormônios. E antes, achava-se que eram só alguns, depois, mais tarde, eram algumas dezenas. Agora, sabe-se que são várias centenas e um autor até escreve sobre sua suspeita de que podem ser bem mais de 1000. E, além disso,
esses hormônios musculares, muitos deles são anti-inflamatórios. E talvez você já saiba as inflamações silenciosas no nosso corpo. Isso tem muito a ver com o envelhecimento, com não se sentir bem, com desenvolver doenças e assim por diante. Então, mais um motivo para manter o corpo em movimento. Mas, como eu disse antes, isso é uma base onde você trabalha o corpo inteiro, de cima a baixo, sempre onde quiser ou sentir dores que deseja eliminar para se movimentar melhor. Pode atuar em áreas com pouco movimento, de forma direcionada ou por áreas. Sempre é uma vantagem. Eu também faço isso. Agora, acrescentar outros exercícios de força. Quanto mais, melhor. Então, fazer barra fixa. Ou flexões, fazer flexão de braço. Ou agachamentos, fazer. Ou pegar um peso na mão e trabalhar o bíceps. Ou se inclinar para frente e puxar o peso para cima. Tem tantas coisas assim. Você encontra isso na sua academia. Você pode fazer isso em casa. Existem faixas de resistência. Tem muita coisa. E quanto mais você fizer, melhor é, claro. Mas, se você também tem esse problema de não ter tempo, você ainda não está aposentado, né? E até mesmo aposentados às vezes parecem não ter tempo. Então, se o seu tempo é limitado, recomendo que você comece com a Liebscher and Bracht, de Schmerzspezialisten, pelo que encontrará lá. Em pouco tempo, traz uma intensidade para o corpo, desenvolvendo força no controle da função muscular. Você já tem uma base ótima e o restante é um luxo extra. Conforme seu tempo disponível, ainda pode investir mais e acrescentar outros elementos. Então, o que eu realmente recomendaria para você? Eu me sinto muito bem em te recomendar algo incrível. Por favor, comece pelo Liebscher and Bracht, de Schmerzspezialisten. Você pode encontrá-los gratuitamente no YouTube. Você também pode encontrá-los no nosso aplicativo. No app é assim, tem uma grande comunidade, tempo e o aplicativo. Usuário, por assim dizer, dizem os membros do aplicativo. Todos têm esse grande objetivo em comum comigo. Eu com eles e eles comigo. Quanto mais velhos ficamos, menos dor, mais mobilidade, mais força e segurança ao se movimentar. Nós, por exemplo, praticamos todos os dias de manhã por 8 minutos, que são realmente intensos. Que todos esses efeitos que nós descrevemos são trabalhados repetidamente em diferentes partes do corpo. E existem programas semanais que se repetem constantemente 365 dias no ano. Novo, treino comigo, eu também treino junto porque eu também quero me beneficiar disso para que meus músculos continuem crescendo e não diminuam e experimente o que você quiser. Estou animado para treinar junto com você. Faça isso porque você precisa para que os músculos não diminuam, mas sim cresçam